É a continuação daquele parágrafo que nós começamos aqui. Tá. Né? Isso. Começamos aqui e agora eu vou emendar A partir duas do 3. leituras. A leitura como está no texto de Tá. vocês e uma segunda versão como eu acho Tá bom. que deve ser. Né? Então vamos lá. Posso ir? Se é possível dizer uma coisa dessa. Não, tem poemas que eu vibro menos em Drummond, mas tem outros que... Poeta é um caso sério. O Bandeira tinha uma teoria que eu acho que é muito certa. Ele fala, olha, não acreditem muito nos poetas, acreditem nos poemas. Os poetas nem sempre, os melhores poetas nem sempre fazem, às vezes, e sempre grandes poemas. Eles erram, fazem poemas fracos, fazem poemas que não são poemas. Tenho sempre isso. Agora, um poema ou é bom ou é ruim. Então, você sempre tome a medida do poeta pelo poema, não pelo que ele faz. É diferente da prosa. A prosa é um romance, você vê o conjunto, não é uma coisa ou outra mais frágil e tal, etc. Mas um grande escritor ele escreve uma tonelada de bobagem no meio de um universo, né, que se sustém por ele mesmo. Agora a poesia é diferente, é um trocinho pequeno, e aí o que é fraco, o que é ruim, sai logo. Sai, vem, decanta com velocidade de raio. Né? E isso eu acho que Drummond tem muita coisa que a gente pode dizer que ficou, né, que pelo menos na sensibilidade de muita gente, na minha inclusive, já não é tudo. Mas tem, quando ele acerta, e ele acerta em muitos tons, em muitos níveis, aí é uma coisa absolutamente sem... Não tem, acaba o parâmetro, não acaba a medida. Não. Ele acerta no centro, no nervo. Não. Então aí aquilo te constrói por dentro. Na realidade ele te constrói, ele é um engenheiro da sua alma, e da sua sensibilidade, da sua percepção. Né. Todo o seu mundo você começa a enxergar antes e depois de Drummond. Depois que você lê Drummond, você vai ver o mundo de uma forma diferente. É uma espécie de lente ocular que ele prega por dentro do seu olho, né? E você passa a ter uma visão que ele já de certa forma colocou ali dentro e que vai se misturando com a sua. E como é um poeta, tem isso de bom. Ele não é autor. No fundo, ele abre, ele descortina um universo que existe, que está ali, que você vai ajudar e vai seguir em frente com ele, com a sua própria visão. É uma mistura de luzes, de refrações, é uma beleza, é uma coisa, é um assombro você ter um poeta como esse. É um assombro. Se algum dia eu fosse, coisa que nunca aconteceria na minha vida, né? Fosse falado, olha, eu te dou aqui, né, chegasse num cartório qualquer universal com uma autoridade dessas, mundial, se fosse possível imaginar as Nações Unidas com uma função cartorial universal, você vai ter a nacionalidade que você quiser. Né? Você pode ser americano, você pode ser francês, você pode ser os grandes do mundo, não é? Os países mais com civilizações soi-disant mais desenvolvidas, mais consistentes. Mas você entregaria a sua nacionalidade brasileira? Não. E por quê? Por quê? Eu falei, não, só tem uma razão. Todas as outras eu poderia dispensar, inclusive o território, as belezas naturais, o meu próprio sangue. Mas eu não entregaria o grande poeta. Esse poeta me fez brasileiro. Me fez brasileiro. É um cara sensacional. Sensacional. Muito bem, o depoimento está aí ou já gravou? Ah, é? Bom, então pronto. Tá lindo. Não é? Uhum. Acho que aí saiu e foi bom porque eu não sabia. Por isso que eu também não falei nada. Se eu soubesse, eu não diria. Bom,
Bom, então é o seguinte, olha, eu diria, né, abrindo, de Carlos Drummond de Andrade, Divagação sobre as Ilhas. Quando me acontecer alguma pecúnia, passante de 1 milhão de cruzeiros, compro uma ilha, não muito longe do litoral, que o litoral faz falta, nem tão perto também, que de lá possa eu aspirar a fumaça e a graxa do porto. Minha ilha, e só de a imaginar já me considero seu habitante, ficará no justo ponto de latitude e longitude que, pondo-me a coberto de ventos, sereias e pestes, nem me afaste demasiado dos homens, nem me obrigue a praticá-los diuturnamente. Porque esta é a ciência, e direi, a arte do bem viver. Uma fuga relativa e uma não muito estouvada confraternização. Quando penso em comprar uma ilha, nenhuma dessas excelências me seduz mais que as outras. Nem todas juntas constituem a razão de meu desejo. Sou pouco afeiçoado à natureza, que em mim se reduz quase que a uma paisagem moral, íntima, em 2 ou 3 tons, só que latejante em todas as partículas. A solidão carrego-a no bolso, e nunca me faltou menos do que quando, por obrigações de ofício, me debruçava incessantemente sobre a vida dos outros. A casa de campo é diferente. A continuidade do solo torna um pobre complemento dessas propriedades, individuais ou coletivas, públicas ou particulares, em que todo o desgosto, toda a execrabilidade, toda a mesquinhez da coisa possuída, taxada, fiscalizada, trafegada, beneficiada, herdada, conspurcada, se nos apresenta antes que a vista repare em qualquer de seus eventuais encantos. A casa junto ao mar, que já foi razoável delícia, passou a ser um pecado depois que se desinventou a relação entre homem, paisagem e moradia. Tudo forma uma cidade só, torpe e triste, mais triste talvez do que torpe. O progresso técnico teve isto de retrógrado. Esqueceu-se completamente do fim a que se propusera, ou devia ter-se proposto. Acabou com qualquer veleidade de amar a vida, que ele tornou muito confortável, mas invisível. Fez-se numa escala de massas, esquecendo-se do indivíduo, e nenhuma central elétrica de milhões de quilowatts será capaz de produzir aquilo de que precisamente cada um de nós carece na cidade excessivamente iluminada, certa penumbra. O progresso nos dá tanta coisa que não nos sobra nada nem para pedir, nem para desejar, nem para jogar fora. Tudo é inútil e atravancador. A ilha sugere uma negação disto. Essas reflexões descosidas procuram apenas recordar que há motivos para ir às ilhas, quando menos para não participar de crimes e equívocos mentais generalizados. São motivos éticos tão respeitáveis quanto os que impelem a ação do temperamento sôfrego. A ilha é meditação despojada, renúncia ao desejo de influir e de atrair. Por ser muitas vezes uma desilusão, paga-se relativamente caro. Mas todo o peso dos ataques desfechados contra o pequeno Robson moderno, que se alongou das rixas miúdas, significa tão somente que ele tinha razão em não contribuir para agravá-las. Em geral, não se pedem companheiros, mas cúmplices. E este é o risco da convivência ideológica. Por outro lado, há certo gosto em pensar sozinho. É ato individual, como nascer e morrer. A ilha é, afinal de contas, o refúgio último da liberdade, que em toda parte se busca destruir. Amemos a ilha. Pronto. Tá bem? Aí fechamos, né?
Pra mim esse ângulo tá ótimo. Tá bem? Tá bem. E deixa eu pôr no celular silencioso. É, boa ideia. Não, tô sem o meu. Vou desligar, não tem problema. Não sei se eu fecho aquela porta para evitar qualquer interrupção. Quer que eu feche? Ah, acho ótimo. Cuidado, hein, com a escada. Uhum.